Bom dia a todos. Hoje eu me chamo professora Luciana Protásio, faço parte do núcleo do Telesaúde, do núcleo do Rio Grande do Norte da Telesaúde. Já troquei ideia com vocês aqui outras vezes, em outras web palestras. E na de hoje, nós vamos comentar sobre as possibilidades de atuação fisioterapêutica em casos de acidente vascular cerebral, o AVC. Na aula de hoje, nós vamos abordar rapidamente a definição do AVC, a visão sobre as suas fases e a avaliação neurológica, e nos deter mais precisamente em vários tipos de terapias fisioterapêuticas, né, tanto as clássicas quanto contemporâneas, para pacientes pós-AVC, como exemplo, BOBAT, o RUD, higiene do sono, prática mental, entre outras. Então, o acidente vascular cerebral ele é definido pela Organização Mundial de Saúde como sendo um comprometimento neurológico focal, ou às vezes global, de ocorrência súbita e duração de mais de 24 horas, ou mesmo ele pode causar a morte. Ele é causado pela interrupção do fornecimento de sangue ao cérebro, comumente devido a um vaso sanguíneo que se rompe, o caso do AVC hemorrágico, ou quando esse vaso sanguíneo é bloqueado por um coágulo, que aí se tem um AVC isquêmico, que é o mais comum. Isso corta o fornecimento de oxigênio e nutrientes, causando assim danos ao tecido cerebral. E aí, quanto à nomenclatura AVE ou AVC? Sempre se chamou AVC, acidente vascular cerebral, até que cientificamente e anatomicamente os estudiosos sobre essa condição de saúde trouxeram a questão de que, à tona que AVC não definiria muito bem as regiões anatômicas, né, em que pode ocorrer essa lesão. E então passaram a chamar de acidente vascular encefálico, porque ele pode atingir qualquer região do encéfalo. Em paralelo, quase que em paralelo, logo depois, veio uma outra discussão que é a respeito de, por essa doença, por essa condição de saúde, uma das grandes causas de morte, as primeiras causas de morte, causa de grandes incapacidades para o indivíduo, limitações funcionais, se faz importante o esclarecimento da população sobre essa condição. Então, assim, na última década vem se estabelecendo que se continue se chamando acidente vascular cerebral para um conhecimento mais amplo entre as pessoas que não são da área de saúde e a população em geral. E assim nós vamos tratar como acidente vascular cerebral. O AVC, a sua localização, né, onde ela aconteceu na região do encéfalo, e também a sua extensão, a extensão dessa lesão, né, nos hemisférios cerebrais do encéfalo, é que vai direcionar de alguma forma as repercussões clínicas que esse indivíduo vai apresentar e, consequentemente, o seu prognóstico. A disponibilidade do fluxo sanguíneo colateral se faz muito importante, porque quanto maior for essa disponibilidade, maior as chances de recuperação dessa lesão tecidular, né? Lembrando que aqui na vascularização do cérebro nós temos o polígono de Willis, que é formado pelas artérias bases, que é a carótida interna e a artéria basilar, e se ramificam outras artérias, como a artéria cerebral média, que é uma das artérias mais acometida pelo acidente vascular encefálico. Pela artéria cerebral média, ela ser uma das mais acometidas, o indivíduo, ele, após o AVC, ele fica com o N-corpo comprometido, em termos de sensibilidade, de motricidade, percepções e outras questões cognitivas também podem acontecer. E aí, o que é que acontece? Essa hemiplegia ou emparesia que ele vai apresentar, ela é mais evidente no membro superior do que no membro inferior. Na maioria dos casos, porque na maioria dos casos a artéria cerebral cometida é a média, que ela irriga a face lateral dos hemisférios cerebrais, que ficam responsáveis o quê? Pelo mapa cortical, são as regiões onde é responsável, né, existem áreas que são responsáveis pela inervação do membro da face, do membro superior e da face, essa região. Em termos de avaliação neurológica, nós temos que estabelecer a gravidade do quadro e da extensão das deficiências e incapacidades funcionais geradas por esse AVC, determinar o diagnóstico fisioterapêutico ou cinético funcional, assim como o potencial de reabilitação que esse indivíduo pode apresentar e direcionando assim o seu prognóstico.
E aí vamos estabelecer parâmetros para planejar a intervenção. Quais são as bases, quais são os parâmetros que vamos ter para direcionar a intervenção desse indivíduo a curto e longo prazo. Não podemos esquecer que dentro desse modelo de avaliação, nós devemos fazer o acompanhamento pela CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde, proposta pela Organização Mundial de Saúde, onde ela considera a condição de saúde em paralelo, e ela considera principalmente o que é que ficou alterado nesse indivíduo, o que é que ficou de potencialidade, de funcionalidade nesse indivíduo, em termos de funções e estruturas do corpo, atividades a serem realizadas, participação social, e considerando aí também os fatores ambientais e fatores pessoais. As fases do AVC e a escolha da técnica terapêutica é importante porque o fisioterapeuta ele deve conhecer a maior amplitude, a maior gama possível de técnicas, de recursos, de terapias, né, que existem dentro da fisioterapia como um todo, para eu poder ter critérios, ter condições de selecionar qual é a mais adequada para aquele momento, né, para aquela fase de reabilitação do meu indivíduo. Seja pela fase que ele está passando após o AVC, seja pelo momento, seja pelas suas condições de participar ou não participar não tão efetivamente dessa reabilitação proposta para ele, seja pelos recursos, né, até mesmo financeiros e de material que existe no serviço, que existe no domicílio, que existe na atenção primária, que existe na atenção secundária, para tratar, para reabilitar, né, para dar condições, para as melhores condições possíveis para a reorganização funcional desse paciente. Para isso, nós temos que lembrar que o AVC ele se faz em 3 fases: aguda, subaguda e crônica. A fase aguda é a fase logo após o AVC, a fase que o paciente ainda está hipotônico, com déficit de sensibilidade, muitos ainda se apresentam desorientados, com déficits cognitivos ou lentidão de raciocínio e de pensamento. Né? O déficit de linguagem também aí se inclui, considerando que a maioria deles tem artéria cerebral média cometida. Se essa artéria cerebral média ela foi no hemisfério esquerdo, pode gerar um quadro de afasia. Né? A fase subaguda é aquela fase de transição entre aguda, aquela fase de proteção inicial, de maior choque do sistema nervoso do paciente, onde ele vai fazendo, então, agora a transição para a fase crônica, desculpa. E essa transição é quando se estabelece a fase subaguda, onde vai começar a ter recuperação, até mesmo recuperação natural, devido à neuroplasticidade do indivíduo, né? De força, de sensibilidade, de cognição. Porém, isso sozinho, a plasticidade cerebral sozinha, né, ela não é suficiente. Então, ela precisa ser devidamente estimulada, né, por terapias, por exercícios, como foi tema até de outra web palestra aqui, os exercícios terapêuticos da neuroplasticidade. E então, o indivíduo chega na fase crônica, que é a fase clássica do AVC, onde o tônus ele aumenta, vai para a hipertonia espástica. Ele pode ainda apresentar um déficit de sensibilidade, um déficit cognitivo, ou mesmo afasia, de acordo com a extensão, a localização da lesão dele. Ele pode ter deixado o quadro de hemiplegista na hemiparesia, isso é relativo para o quadro de cada paciente. Movimentação ativa do membro superior e membro inferior também podem estar comprometidos ainda de maneira significativa. Um grande cuidado e atenção que nós devemos ter aí é para a questão da espasticidade, porque ela, de alguma forma, direciona e controla as outras funções motoras a serem restabelecidas nesse paciente. Então, vamos falar de possibilidades de atuação. Né? Eu vou colocar aqui para vocês várias possibilidades de atuação, e aí vocês vão selecionar para a fase que aquele paciente está e para a condição. Lembrando que, às vezes, tem determinadas terapias, determinadas atuações que a gente pensa que só se enquadram numa fase crônica, ou só se enquadram numa fase aguda. Porém, o paciente é um paciente que teve um AVC muito extenso, uma localização muito nobre, ou então ele não teve acesso ao tratamento reabilitatório logo no início, logo após o AVC. Então, quanto menos estímulos ele tiver, pior a neuroplasticidade dele tá, né, fica latente, diminuída.
aí, algumas atuações, elas podem se aplicar em diversas fases diferentes, dependendo de caso a caso do paciente. Vamos começar falando sobre o programa de posicionamento no leito, onde nós temos 3 posicionamentos básicos, que servem como orientação também ao paciente, cuidado para sempre, porque às vezes são pacientes que já têm a lesão há um tempo, já conhecem algumas coisas sobre a doença, mas ainda insistem em não fazer da forma mais adequada. Então, quando o paciente está deitado em decúbito dorsal, né, vamos considerar o exemplo dessa figura, do hemicorpo comprometido desse paciente é o direito. Quando ele está em decúbito dorsal, é quando ele está mais bem alinhado, digamos assim. O cuidado que a gente precisa ter, né, nessa posição é colocar travesseiros ou almofadas aqui, de maneira que ele eleve esse membro superior, que já como esse membro superior comprometido, ele está com muitas... com déficit motor, né, de maneira geral, às vezes ele está plégico mesmo, então aí também dificulta o retorno venoso. E nessa posição de extensão do cotovelo e extensão de punho e dedo, já para evitar um possível padrão que ele possa ter devido à espasticidade flexora. No membro inferior, que esse pé, tornozelo pé tem tendência a queda plantar, se coloca ou na cabeceira da cama, na parte traseira aqui da cama, ou pode se colocar toalhas, lençóis, para deixar esse pé o mais possível, o próximo mais possível da posição neutra, e evitar assim, contraturas e deformidades. Quando o paciente encontra-se deitado sobre decúbito lateral, em decúbito lateral, sobre o hemicorpo não afetado, ou seja, sobre o hemicorpo dito sadio, o que está aqui por cima, digamos assim, é o hemicorpo que foi comprometido. Então, a ideia é colocar almofadas, travesseiros para fazer um apoio nesse membro superior comprometido, deixando ele extensão de cotovelo com dedos, evitando a espasticidade flexora, padrão flexor. Ter um cuidado no ombro também, para não elevar mais que 90 graus de flexão, porque isso pode trazer complicações para o ombro doloroso ou ombro hemiplégico. E o membro inferior, né, leva a uma posição mais relaxada de flexão ou semiflexão de joelho e quadril, que é também para evitar o padrão extensor que aqui acontece. O decúbito lateral sobre o hemicorpo afetado é o que eu devo ter mais cuidado. Para alguns pacientes, eles não se sentem à vontade com esse lado, principalmente aqueles que têm ombro doloroso ou hemiplégico. Por quê? Porque o peso do corpo vai estar sobre o ombro, então essa posição, esse posicionamento vai ser desconfortável para o paciente. Mas caso alguns pacientes consigam, é importante dizer que não se deve passar muito tempo nessa posição. Na verdade, não se deve passar muito tempo em nenhuma posição, mas nessa, menos tempo ainda. Então, uma flexão de ombro, que não pode passar de 90 graus, se puder ser menos que 90 graus, melhor ainda. Extensão do cotovelo, o punho deles aí tenta ficar extensão, mas ele está mais relaxado, não está tão impeditivo, padrão flexor. E o membro inferior comprometido, que é o que está abaixo aqui, ele fica num reto, né, em extensão, que é um padrão que o AVC pode gerar também, então é mais um motivo para não se demorar muito tempo nessa posição. Outra possibilidade de atuação fisioterapêutica é o método Rude, um método muito clássico dentro da fisioterapia. Hoje em dia ele até vem sendo menos usado. E a ideia do Rude é causar uma estimulação sensorial e motora. Gente, o Rude ele tem a ideia da estimulação motora, principalmente. Então, muitas pessoas às vezes acham que o uso do Rude é só para aquele paciente que tem déficit de sensibilidade. Não. Através do estímulo sensorial, né, é que vai ser estimulada a atividade motora. Essa é a ideia do Rude. Né? Aqui, ele está sendo usado para estimular os extensores de punho e nessa outra figura, os dorsiflexores. Como é que se aplica de maneira geral? Aqui está sendo usado como um pincelzinho esponja, mas pode ser com gelo, pode ser... Na verdade, se preconiza que se comece de um estímulo mais áspero, por exemplo, mais grosseiro, quero dizer, mais agressivo, uma esponja, uma bucha grossa, um gelo, e vai se evoluindo para esponjas um pouco mais suaves, até mais leve que o algodão. Então, ele é aplicado no sentido da contração muscular, esse estímulo sensorial, repetido em torno de 5 vezes,
Em seguida, se aplica aqui um estímulo proprioceptivo, que pode ser uma percussão, pode ser um reflexo de estiramento, e então pede a contração muscular ao paciente. Caso ele não tenha nada de contração muscular, ainda se faz de maneira passiva, caso não, você faz de maneira assistida. Okay? O conceito Bobat, né, o Bobat ele passando por processos de evolução, não se considera mais método Bobat, justamente por essa evolução que ele vem passando. Então, hoje se considera o conceito Bobat. Aqui nessas figuras estão representados alguns princípios dele, vou mostrar em outras figuras, onde eles se mantêm. A questão é como eles são aplicados. Aqui nós temos os pontos controles, chamados de pontos-chave, ponto controle de polegar, que ajuda até a diminuir a espacidade flexora, né, tentar normalizar o tônus, que é um dos princípios do conceito Bobat. Esse mesmo posicionamento às vezes ajuda já para um alongamento desse membro superior. Aqui, desculpa, aqui está como ponto de controle, mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é o uso do tape, que é importante nessas articulações, com o intuito de amenizar também o tônus muscular. Ele pode ser aplicado nessa posição que o braço do indivíduo ele está relaxado, completamente relaxado sobre o ombro do terapeuta. Ele não pode estar em contração. Né? Aqui é tentando fazer o tape para a nível do tornozelo. Os tapes eles são realizados nas articulações e quando eles se tornam mais adequados, eles podem ser usados sentados, eles podem ser usados com o paciente de pé também, desde que aquele membro ele esteja estável. E aí, falando mais sobre o conceito Bobat contemporâneo, nós temos que o Bobat ele prioriza a funcionalidade e a autonomia do indivíduo. Né? E então, no contemporâneo, nós temos o PIF, que são os padrões de movimento influenciando tônus. Antes, a ideia era o P e R, que eram os padrões de movimento no sentido de diminuir aquele padrão errado, né? Aquele reflexo errado, digamos assim. Hoje se fala em padrões de movimento influenciando tônus. Se fala também no Bobat contemporâneo em treino de reações de balance, ou seja, de equilíbrio, de controle postural e de atividades funcionais. O método ele quer funcionalidade, então ele tem que trabalhar essas atividades funcionais. Ele prepara para a função, como todo, então ele tem que realizar a função. E os princípios, resumindo para vocês de maneira geral, os princípios a se ter durante as sessões de atendimento com o Bobat é que ele é um método funcional, ele é um método que deve ser pensado, né, por 24 horas para aquele indivíduo. Então, nos momentos que ele está em casa, são dadas orientações, são dadas lições de casa, de atividades para esses pacientes, de posicionamento que eles devem adotar para não, para favorecer o tônus, né, a normalização do tônus. O trabalho em equipe como todo, incluindo família, paciente, terapeuta. Sintomático, a avaliação e tratamento independe da lesão, ela traz alterações primárias, secundárias e até mesmo lesões anteriores, então vai pelo sintoma que ele apresenta, né? Ele deve ser precoce, quando o neuroplasticidade precoce é o mais cedo possível após a lesão, quando a neuroplasticidade ela pode estar mais ativa, e ele é um método holístico, ele trata o paciente na sua totalidade e não por segmentos, né? Por segmentos corporais, ele quer o equilíbrio motor do indivíduo, digamos assim. Vamos para outro método já. E aqui nós temos o método Cabot. O método Cabot, na sua maioria, ele trabalha numa atividade motora em cadeia. A sua parte em cadeia aberta, mas ele também pode ser feito em cadeia fechada. Né? Para o caso do AVC, dentro do método Cabot, a gente tem várias técnicas, digamos assim. Para o caso do AVC, o mais indicado é a técnica de estiramento repetido, que é aquela que a gente usa o reflexo de estiramento. A maioria das pessoas associa o Cabot a só essa técnica, mas essa não é a única técnica. A gente tem outras técnicas dentro do método Cabot, como inversão lenta, como contração de agonites e antagonites, enfim. Aqui no AVC se indica a técnica de estiramento repetido com o uso do reflexo de estiramento ao se iniciar a diagonal,
O trabalho em cadeia, feito em cadeias diagonais, né, tanto para membro superior quanto para membro inferior. Então, a gente pode usar as diagonais de maneira clássica, como o Cabo sugeriu, mas também as suas variantes, com suas variantes. Aqui nessa figura, eu tenho uma diagonal para membros, eu representei aqui as diagonais primitivas, porque existem diagonais primitivas e as funcionais. Aqui eu coloquei o exemplo da D2, que são as diagonais primitivas, e aqui a sua direita, a D2 agonista. Essa D2 agonista, ela vai, aqui é o início dela, né? Então, o contato do terapeuta deve ser feito com o paciente na musculatura que ele vai trabalhar. Então, aqui, desculpa, o que é que eu quero que o meu paciente faça? Eu quero que ele estenda os dedos, estenda o punho, estenda o cotovelo e venha fazendo esse movimento aqui em diagonal, nesse sentido. E o terapeuta ele tem que ir andando, se deslocando, para dar espaço para o movimento do paciente. Extensão de cotovelo e no ombro ele vai fazer o quê? Flexão, abdução e rotação externa, ou seja, ele tira de um padrão errôneo que aquele paciente possa estar ou que ele esteja ainda adquirindo. No início, eu tenho que lembrar que eu tenho que fazer o alongamento em cadeia, colocando a posição de maior alongamento, uso o reflexo de estiramento e aí começa a solicitar o movimento para o paciente que deve ter um acompanhamento visual do movimento. Aqui no membro inferior também o D2 agonista, onde o contato do terapeuta se faz aqui em dorsiflexores e reversores, que eu vou precisar, e na lateral da coxa. Então, eu vou pedir para o paciente fazer o quê? Levantar o pé, dorsiflexão, inversão, e trazendo a perna em diagonal aqui. O joelho continua em extensão. E o quadril, ele vai fazer o quê? Uma abdução, uma rotação externa e uma flexão. Daí a importância de eu colocar uma variante de flexão. Quando eu digo uma variante de flexão, normalmente eu me refiro à articulação do meio, joelho ou cotovelo. Aqui no membro inferior se faz importante, porque durante a marcha eu preciso da flexão de joelho. O paciente precisa. E o AVC, o contrário, coloca no padrão de extensão. Então, essa mão do terapeuta, em vez de estar aqui na coxa, ela pode estar na fossa poplítea. E na hora que eu pedir dorsiflexão, inversão e a diagonal for acontecendo, eu peço também a ele o quê? Dobra o joelho e dobra o quadril. E aí o movimento fica mais funcional ainda e mais próximo do que ele vai precisar na marcha. O padrão escapular também é importante, não tem uma figura aqui representando, mas o padrão escapular é trabalhado em X e há 4 diagonais, adaptadas, obviamente, onde eu uso mais o decúbito lateral, faço apoio na região lateral do ombro, e aí o que é mais indicado no AVC é a diagonal escapular de anteroelevação, que é como se fosse encaixar mais o ombro, principalmente para aqueles pacientes que já estão com problema de ombro doloroso. Nós temos também que trabalhar com o nosso paciente, e que é bem interessante, e é em cima disso que os métodos eles vêm crescendo muito, a facilitação das atividades funcionais, exercícios funcionais, né? Onde eu trabalho com ele rolado, dorsal para sentado, transferência de peso sentado, então o paciente aqui sentado, eu preciso de controle postural dele, eu preciso desse equilíbrio lateral e até mesmo antero posterior também, porque isso já vai melhorar para ele quando ele for fazer a bipedestação. Treinar com ele sentar e levantar, que é um movimento muito funcional e que fica perturbado no indivíduo com AVC, até porque a tendência desse paciente é não colocar o peso corporal no membro inferior parético, ele sustentar o peso apenas no membro dito sadio, e depois a gente ortostativo. Cada movimento desse ele deve ser treinado repetitivamente, exaustivamente, para que ele melhore o seu padrão funcional. Exercícios funcionais como ponte, né? A ponte é um exercício riquíssimo e que pode ser trabalhado em paralelo com esses exercícios aqui anteriores, a facilitação das atividades funcionais em qualquer fase, mesmo quando o paciente já está em bipedestação, que a ponte faz interessante, a gente coloca maiores desafios nessa ponte, né? E o movimento que ele tem, ele decúbito dorsal, ele tem que fazer o movimento que de elevar o quadril e fixar bem os membros inferiores. Esse membro inferior ele não pode escorregar, que é uma tendência. O membro inferior parético, quando ele levantar o quadril, o membro inferior parético estender, não conseguir sustentar bem o peso do corpo. Então, algumas vezes, inicialmente, precisa-se do apoio do terapeuta para esse membro inferior parético.
né? Com o avanço, à medida que o paciente vai evoluindo, nós podemos o quê? Fazer a ponte, ele já está com as pernas bem estabilizadas, né? Mesmo que ainda não seja uma força totalmente restabelecida, e ele vai jogando lentamente o quadril de um lado para o outro, como forma também de melhorar o seu controle postural, como forma de melhorar essa transferência de peso entre a perna parética e a perna sadia, e ele começar a ter uma percepção melhor disso aí, que vai contribuir para a marcha posterior P, para a bipedestação em marcha. Uma variação já quando ele evolui mais é a gente solicitar a ele um movimento de ponte sobre a perna afetada, porque é difícil a perna afetada sustentar o peso do corpo, enquanto a outra se eleva no quadril. Então, esse já é uma ponte mais difícil. Para o controle postural e atividades de equilíbrio, nós temos um recurso muito bom e muito útil, que é a bola suíça. A bola suíça ela tem de diferentes tamanhos, então dá para a gente adaptar as diferentes atividades com o paciente. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, como, por exemplo, a ponte que a gente estava falando, à medida que o paciente evolui, a gente tem condições de colocar essa ponte já com a bola suíça embaixo dos membros inferiores. Ela vai causar uma maior instabilidade, vai exigir um alinhamento do paciente e força, né? Então, se faz bem interessante. Aqui uma outra forma de usar a bola suíça, onde eu já estou seguindo para alongar a cadeia lateral. É importante isso porque a cadeia lateral, principalmente a do helicorpo comprometido, ela tem uma tendência a ficar encurtada, tem uma tendência a ser cometida pela espacidade, e é um movimento que pode relaxar o paciente também. Usando já a bola para um treino de equilíbrio sentado, né, e é bem desafiante isso aqui para o paciente. Só ele ficar em postura sentado na bola já é um desafio, porque ele não sente que o membro parético dele pode ter força suficiente para sustentá-lo, ele não tem segurança, e aí a gente já vai trabalhando o alinhamento no sentido de alinhamento postural e de distribuição de peso mais similar entre as pernas. Pode ser colocado um espelho na frente para o feedback visual. Um avanço para aqueles pacientes mais funcionais ou aqueles pacientes que já evoluíram o suficiente, a gente pode usar a bola na parte posterior, né, do tronco, nas costas, entre as costas do paciente e a parede, para trabalhar o que aí? Agachamento. Aí, ou semi-agachamento, né, de acordo com a condição do paciente. Sempre lembrando de ter cuidado com os joelhos e que quando ele desça retinho e faça a descarga de peso também no membro inferior parético. Agora nós vamos falar de alongamento e mobilização escapular. O alongamento é importante para um paciente de AVC, mas também onde o terapeuta precisa ter muito cuidado. Primeiro, cuidado na velocidade deste alongamento. Lembrando que o paciente de AVC é um paciente espástico, de maneira geral, a não ser que ele não esteja na fase aguda. Ele é um paciente espástico. Se ele é um paciente espástico, nós temos que lembrar que a espasticidade é velocidade dependente. Ou seja, quando eu faço um alongamento rápido, quando eu faço um exercício rápido, eu vou estar exacerbando essa espasticidade, o que não vai ajudar o meu paciente de maneira alguma, pelo contrário, vai dificultar. Então, todo o alongamento deve ser feito em velocidade lenta e eu ter cuidado na amplitude. Aqui o exemplo de alongamento de cadeia anterior de nível superior, eu coloquei um pontinho já para identificar para vocês. Esse contato aqui do terapeuta não é o melhor. Essa mão dele deve vir mais para o punho mesmo, o pulso, para que não fique tocando muita musculatura flexora, porque senão eu estou tocando na musculatura flexora que é espástica, eu posso aumentar essa espasticidade quando eu estou querendo que esses flexores relaxem para eu conseguir alongá-la adequadamente. Tenho cuidado também na amplitude do ombro, devido à questão do ombro implante. Aqui, é uma paciente que, pode ver se ela tem um alongamento muito bom, ela faz uma amplitude bem adequada, digamos assim. E aí, ó, preste atenção que o toque do terapeuta está no joelho, não está na musculatura em si, e está na ponta, não no calcanhar, na ponta do pé. Se eu quiser aí forçar esse alongamento mais para também pegar mais os hamstrings, o tríceps oral, eu posso pegar aqui na ponta dos pés, mas não evitar pegar na planta do pé em si, porque se eu pegar na planta do pé em si, eu posso estimular a flexão plantar, que é o que eu não quero.
Aqui eu tenho um exemplo de um autoalongamento do tríceps oral para os pacientes mais funcionais que já têm condições de fazer. Isso pode ser muito bem orientado, porque ele pode fazer nos outros momentos que não só na terapia. Porém, quando eu oriento para o paciente fazer autoalongamento, eu tenho que orientar não só o posicionamento, mas eu tenho que orientar a velocidade e o tempo que ele vai fazer esse alongamento. Velocidade baixa, e que eu indico normalmente em torno de 30 segundos a 1 minuto. Quanto à mobilização escapular, é algo aparentemente simples, mas que de grande valia para o paciente de AVC, principalmente para ele conseguir realizar de maneira adequada outros exercícios que você vai propor. A escápula do paciente de AVC, do hemicorpo comprometido, principalmente, ela tende a ficar muito presa, ela tende a ficar muito aderida. Quanto maior a espasticidade, quanto mais grave essa espasticidade, maior a aderência dessa escápula. Isso às vezes chega até a gerar alguns pontos de dolorimento para o paciente, que ele tem sensibilidade normal. Então a gente precisa mobilizar essa escápula, seja ele em decúbito lateral, tendo cuidado com essa amplitude do ombro, mobilizando bem, forçando bem, principalmente para o inferior, ou para alguns pacientes mesmo sentados, pode ser suficiente, pode dar certo. Para até que eu possa utilizar outros exercícios dele. Higiene do sono. O que é que eu tenho aí com higiene do sono? O sono é algo que vem sendo mais estudado, focado dentro da fisioterapia, nesse sentido que eu quero dizer, porque estudado, ele já é estudado há muito tempo. No caso de AVC, nós sabemos que o paciente com AVC, após o ictus, após o evento, ele passa por distúrbios de sono. O seu sono, ele passa a ter perturbações, certo? Ele passa a ser um paciente que ele não consegue completar todas as fases de sono, ele não consegue entrar adequadamente, por exemplo, na fase REM do sono, que é a fase do sono restaurador, uma fase que tem grande movimentação dos olhos, grande atividade cerebral, responsável pela memorização, pelo aprendizado, cognição, né, de maneira geral, e aí isso fica comprometido no paciente. Então, ele precisa adotar hábitos de higiene do sono para poder favorecer o sono de maneira mais adequada. Que hábitos são esses que nós devemos orientar? Ter sempre horário de dormir, sempre horário de ir para a cama, principalmente o sono da noite. Porque é comum que esses pacientes deixem de ter esses hábitos, porque agora eles não estão saindo para trabalhar, eles não estão saindo para lazer, eles estão assim, meio como fosse de folga. Então, eles fazem o horário que eles querem, só que isso perturba mais o sono deles. O nosso inseto, ele precisa entender que o indivíduo tem hora de acordar e o indivíduo tem hora de dormir. Isso se dá pelo ciclo claro-escuro, né, que se dá entre a vigília e o sono. Então, precisa estabelecer horas para dormir e acordar, mesmo que não acorde espontaneamente, que alguém acorde, o cuidador acorde, um despertador que seja. Eu preciso estabelecer horas para as refeições, principalmente as refeições maiores, digamos assim, café da manhã, almoço e jantar. Eu preciso, na hora de dormir, estar num quarto aconchegante. Um quarto aconchegante não é um quarto chique, mas é um quarto em que ele tem uma cama que o colchão seja favorável para ele, onde o ambiente seja clean, mesmo tendo abajur na hora de dormir mesmo. Se liga o abajur, evita eletros eletrônicos, fecha-se a cortina para poder ficar bem representativo para aquela noite e assim funcionar melhor até a regulação do hormônio melatonina, responsável pelo sono vigília. Evitar comidas e bebidas que possam ser estimulantes à noite, próxima à hora de dormir, como cafeína, né, de maneira geral, chocolate, vinhos, etc. E ter cuidado com aqueles pacientes que terminam se medicando para dormir, ou dizendo que está tomando porque não está conseguindo dormir, fica tentando tomar remédio. Né? É importante que o fisioterapeuta fique atento a isso também, e se for o caso, faça uma comunicação com o médico dele, faça uma indicação a esse médico para poder rever essa situação. Né? Vamos ao uso de óculos e dispositivos auxiliares. E aí, o que é que eu tenho? Né? Falando de dispositivos auxiliares, para aquele paciente, para aquele marcha, mesmo que ele seja uma marcha mais
primitiva, uma marcha mais inicial, é importante indicar o uso de dispositivos auxiliares. Algumas vezes, antes de ir para a bengala, o paciente fica no andador, porque o andador é na frente do paciente, ele tem um apoio. Só que, como isso vai depender da função do membro superior dele acometido, para ele conseguir apoiar no andador. De maneira geral, o que se indica são as bengalas no hemicorpo sadio, no hemicorpo não afetado. Essa bengala de 4 pontos, ela dá uma maior estabilidade, né? E nós temos também aqui a única, né, de único ponto, então o paciente já precisa ter um melhor equilíbrio para ir sair, ou mesmo, em alguns casos, pode ser a muleta canadense, mas precisa ver maior equilíbrio. A transição pode ser dessa, depois a muleta canadense, e então essa bengala aqui de 1.1. Alguns pacientes, quando eles vão para o ortostatismo e treinar marcha, eles ainda não têm força suficiente, uma sinergia boa entre extensores e flexores de cotovelo, ou desculpa, de cotovelo não, de joelho. Então é necessário fazer uso de algumas órteses, às vezes, para poder colocar em pé ou num padrão de marcha. E ainda isso aí se associa com o uso da bengala. As órteses para membro superior, mais especificamente para o ombro, esses são os dois modelos mais usados, porém, o mais indicado deles é o modelo que está aqui abaixo. Por quê? Porque ele veste como uma manga de camisa, passa a alça cruzando o corpo em cima do tórax, e ele dá uma estabilidade no ombro, ele dá tipo como se fosse uma encaixada nesse ombro. Para aquelas pessoas que estão com o ombro muito plégico, então pode desenvolver um ombro hemiplégico, pode desenvolver mesmo uma subluxação de ombro, ela ajuda bem. E o resto do membro superior dele, de cotovelo para baixo, fica livre. Já nesse modelo de cima, protege o ombro, protege, mas deixa o cotovelo, punho, dedos, nem tanto dedos, mas principalmente o cotovelo no padrão reflexor, que é um padrão de espasticidade que não é indicado para o paciente. Aqui nós temos uma órtese de posicionamento, que é justamente para evitar esse padrão flexor já de punho e dedos, né? Lembro que alguns pacientes, quando começam a usar essa órtese, eles às vezes começam a desenvolver dor no ombro, porque eles ficam com o braço muito pendente. Então, é o peso do membro superior mais o peso da órtese. Então, isso tem que ser bem ensinado ao paciente. Prática observacional. Falando de prática observacional, a prática observacional ela vem sendo mais estudada e o que ela é, o que ela representa, né, na fisioterapia. A prática observacional ela se deu quando se descobriu, algumas décadas já, que no encéfalo, no encéfalo cerebral do ser humano, primeiro isso foi descoberto em macacos, depois em seres humanos, nós temos um grupo de neurônios específicos chamados de neurônios espelho, ou em inglês mirror neuron. Esses neurônios espelho são neurônios especializados que se localizam no giro frontal inferior, no córtex premotor e no lóbulo parietal inferior. E o que é a responsabilidade deles, né? Quando o indivíduo ele observa um outro indivíduo realizando determinada ação, realizando determinada atividade, né? Esses neurônios, os neurônios espelhos, eles são ativados. E quando eles são ativados, eles acionam, digamos assim, as vias neurais que são responsáveis pelo movimento que ele está observando, que provavelmente ele vai treinar, ele vai executar. Ele vai treinar para executar. Um exemplo, o bocejo. Normalmente, quando a gente vê alguém bocejando, geralmente quando a gente vê alguém bocejando, nós temos vontade de bocejar, mesmo que nós não estejamos nem com sono, nem entediados, etc. Mas eu vejo outro ser humano realizando uma ação, mas neurônios espelhos são ativados. E eu aprendo por observação. Isso é muito comum em criança. A criança aprender por observação, né? Principalmente na primeira infância. Exemplo, se eu tenho um indivíduo, se eu tenho um paciente, onde ele observa outras pessoas andando, cada um com seu padrão de marcha, mas andando de maneira geral num padrão comum, né?
Os neurônios espelhos dele são ativados. A prática observacional, ela é muito usada, por exemplo, até mesmo com atletas de alto rendimento, onde eles ficam visualizando novamente os vídeos dos seus jogos, do seu treino, ou principalmente de, de outros atletas mais experientes que ele naquela habilidade, naquela função, né, naquele esporte. Então, ela pode ter um grande potencial, né, dentro da fisioterapia para o que a gente quer. Inclusive, nós fisioterapeutas, nós trabalhamos muito com demonstração. Então, eu vou dizer para o meu paciente, você vai treinar o sentar e levantar. Então, eu vou lá com aquela cadeira, sento, levanto, mostro como vai ser o padrão de movimento para ele poder executar. Então, eu estou fazendo ali com ele uma prática observacional. A prática mental, ela se dá por... Como é que ela acontece, na verdade? Né? Ela também traz princípios da aprendizagem motora, como a prática observacional. E ela é o quê? Um processo mental dinâmico, no qual o indivíduo simula a tarefa motora, sem que ocorra o movimento de quaisquer segmentos corporais associados à tarefa. Então, ele está o quê? Simulando, pensando naquela atividade que ele quer realizar, mas ele não está realizando fisicamente. Há uma sobreposição entre o imaginário e a preparação, e entre o planejamento desse movimento. Para que serve isso? Eu pensar nesse movimento. Eu vou pensar no movimento de levantar o meu punho, estender o meu punho. Eu não estou levantando fisicamente, não estou estendendo. Porém, eu estou pensando já criando a parametrização desse movimento. Que velocidade esse meu punho vai estender, em que amplitude ele vai estender, em que direção ele vai estender, como é que vai estar a coordenação. Então, cria uma parametrização básica daquela ação. Há aí uma participação, essas vias neurais, elas são ativadas, as mesmas vias neurais que vão executar o movimento, ou seja, na hora que eu treino uma prática mental, tá havendo naquele meu paciente, naquele indivíduo, a participação da área motora suplementar e da área motora primária, que são as áreas essenciais para a execução do movimento fisicamente. Né? A prática mental é responsável pelo aumento de habilidades motoras em atividades esportivas, também usadas no esporte, e aprendizagem de habilidades motoras em pacientes neurológicos. Aqui eu vou só indicar para vocês, mostrando que a prática mental ela já vem sendo usada e estudada em pacientes com AVC e trazendo bons resultados. Nós temos um estudo aqui de 2006 e outro estudo aqui mais recente, também da prática mental, de 2013. Essa autora aqui, Maloin, ela é uma grande pesquisadora na prática mental. E então, de maneira geral, tem o quê? Que se investigou-se muito sobre o uso da prática mental para melhorar a recuperação funcional de pacientes com diversos tipos de deficiências, não só AVC, embora os efeitos benéficos tenham sido geralmente relatados para o treinamento de funções motoras em pessoas com AVC. Tá? Que vem sendo mais estudado a prática mental. Em termos de que função? Alcance, escrita, marcha, que vem sendo mais estudado. As tentativas de integrar essa prática mental em programas de reabilitação, elas foram atendidas, mas de forma mínima. A gente precisa avançar muito. Ela traz muito benefício, então a gente precisa avançar, colocando isso realmente na prática clínica. Vamos à realidade virtual. A realidade virtual ela já pode se fazer um pouco mais conhecida, até porque esses equipamentos que são usados para a realidade virtual, que eu vou falar aqui, o Nintendo Wii e o Kinect do Xbox, eles não foram criados para a reabilitação, eles não foram criados para tratamento, né? Eles nem para prevenção diretamente de condições de saúde, eles foram criados para lazer, para hobby, e foram trazidos para dentro das terapias para uma forma de colocar os conceitos de aprendizagem motora, colocar os conceitos de fisioterapia, de neuroplasticidade e tudo, com o uso desse equipamento para otimizar a reorganização funcional do indivíduo. Então, aqui, nós temos o Wii ele tem esse console, tem esse controle que fica na mão do paciente preso por uma alça, e quando se vai treinar membro inferior, o paciente sobe nessa plataforma aqui, uma plataforma de pressão de 4 pontos, e ela faz toda a identificação e calibração do paciente, né? E ele faz aqui em cima, como eu estou falando com pacientes neurológicos,
Então, são pacientes que têm maior fraqueza, são pacientes que têm espasticidade, né? São pacientes que não têm um bom equilíbrio. Eu posso colocar acessórios. Então, aqui nesse caso, o paciente está com órtese no membro inferior, para, né, favorecer o seu posicionamento em pé, como ele consegue. E o andador, que ele pode estar segurando, ou a priori, o paciente que conseguir, ele pode não segurar, mas o andador fica ali como forma de segurança e de proteção para ele. O terapeuta tem que estar sempre próximo. E o que acontece? O indivíduo ele vai estar de olho no jogo. O terapeuta já explicou para ele o que é que ele tem que fazer naquele jogo, qual é o movimento que ele vai fazer, e ele fica de olho no jogo. Então, ele vai esquecendo um pouco do seu padrão corporal. Ele vai sendo imerso, ele vai interagindo nessa outra realidade. Agora, o terapeuta, o fisioterapeuta que tem que estar de olho no paciente, ajustando o padrão corporal dele, tendo cuidado com riscos de queda, obviamente, né? Solicitando os movimentos da tarefa que eu quero. Aqui essas telas são exemplos de jogos. Esse aqui é para o jogo do membro superior, um jogo de boliche. E tu não precisaria usar a plataforma, só com esse controle na mão. Tá? E esse aqui é um exemplo, que poder, como esse aqui da tela também do paciente, para membro inferior que trabalha o equilíbrio. Esse aqui, de jogar, ele trabalha o equilíbrio lateral. Só exige que o indivíduo vá para a direita e para a esquerda. Esse outro aqui, que é o table tilt, ele já é uma plataforma onde as bolinhas têm que cair dentro. Então, ele vai avançando de fase, ele vai aumentando o número de bolinhas e exige o deslocamento do corpo do indivíduo em todas as direções, lateral, póstero, anterior. Nessa outra tela aqui, nós temos o Xbox, o Kinect, aqui o equipamento, console, esse aqui é o console. O controle aqui a gente não usa mais como se fosse para jogos parados, digamos assim. E o que a gente usa é o Kinect, que é o sensor de movimento. Então, estão aqui eles, aqui a TV, o sensor está aqui, ó, pequenininho aqui, de frente para o paciente. Qual a diferença já para o Wii? No Kinect não precisa o paciente segurar nada, se for membro superior, não precisa segurar controle nenhum, e ele não precisa estar em cima de nenhuma plataforma. Ele está diretamente no chão, então o paciente fica mais livre. Para aqueles pacientes que têm dificuldade de segurar algum controle, ou mesmo um certo medo de ficar na plataforma do Wii, mesmo ela não sendo alta, então o Kinect pode se mostrar vantajoso. E eu posso associar também outros equipamentos, por exemplo, aqui, trabalhando com halteres, né? Eu poderia botar faixa elástica junto, e aí vou adequando para o meu paciente a necessidade que eu quero trabalhar com ele. Aqui é uma tela exemplificando membro superior para o jogo de dardos, né? Então, já foi feito recentemente, publicado um estudo, um jogo de dardos para AVC, onde, nesse lançamento de dardos, mesmo virtualmente, ele traz uma grande contribuição para as cadeias musculares do paciente, para o alinhamento postural do paciente. E aí temos o que? A esteira com suporte de peso corporal. A esteira, aqui eu trouxe dois modelos para mostrar para você. Desculpa, a esteira não. Treino locomotor com suporte de peso corporal, que pode ser feito na esteira e pode ser feito diretamente no solo, só com o equipamento aqui do suporte corporal. Aí vai depender da situação do seu paciente, se ele tem condições de ficar assim, sem a esteira, só no solo, e mesmo da disponibilidade do equipamento, né, no serviço em que você se encontra. A esteira, ela tem já tem vários estudos que mostram que a marcha na esteira é muito similar à marcha no solo. Então, o treino da esteira ela se torna eficiente. Quando eu coloco o suporte de peso corporal, eu proporciono a esse paciente a possibilidade dele fazer um treino de marcha precoce. Por quê? Porque ele vai se concentrar só no padrão de movimento da marcha, que foi dito para ele, que está sendo ensinado e que está sendo reconduzido toda hora aqui pelos terapeutas. Nesse caso aqui tem dois. Não se preocupando em ficar em pé, porque isso ele sabe que ele não vai cair e que ele está com peso suspenso pelo colete, pelo suporte de peso. Acontece também a melhora da circulação sanguínea, do retorno venoso do indivíduo e do condicionamento respiratório. O terapeuta regula a velocidade da marcha que quer para aquele indivíduo, quando isso é na esteira.
né? Normalmente se começa com velocidades menores. Há uma prevenção e redução da osteoporose, há uma melhora da motivação do paciente, de imagem, de consciência corporal, né? Que foi modificada após lesão e agora você coloca ele naquela posição que ele tinha anteriormente à lesão. A terapia de contenção induzida é uma terapia bem válida e tem alguns detalhes a mais. Eu vou passar a ideia geral para vocês. Tem cursos que são fornecidos sobre esse tipo de terapia para membro superior, para membro inferior. Eu vou falar aqui de membro superior, que é a clássica. Membro inferior são protocolos que estão se adaptando. Pode ser usado em criança e em adulto, falando de hemiparéticos. Aqui é muito usado em AVC, porque a hemiparesia clássica é do AVC. Então, o que é a terapia de contenção induzida? Envolve o uso de uma tipóia ou luva, pode ser, no membro superior não afetado. Esse membro aqui que está parado, né, é o não afetado, é o membro dito sadio, por 90% das horas acordadas do paciente. Então, a maior parte do seu dia, ele vai ficar com o membro superior dele sadio, imobilizado. Para quê? Para que ele use o seu membro superior parético, para que ele coloque esse membro superior parético em treino, que ele repita o movimento, que ele realize tarefas e isso favoreça a aprendizagem motora do paciente. Técnicas comportamentais também são usadas nessa terapia, onde existe um diário de atividades domiciliares, então o paciente passa horas na terapia, fazendo treinos com o membro superior parético, direcionados pelo terapeuta, e quando ele vai para casa, ele leva esse diário de atividades e vai fazendo um registro das atividades que ele conseguiu fazer ou não. Existe o contrato comportamental, que é escrito entre o paciente e o terapeuta, que é justamente que atividades são essas que ele vai realizar em casa, né? Que ela pode ser modificada ao longo dos dias, ao longo do tempo do protocolo que foi estabelecido. 14 dias é o clássico, mas pode ser um pouco menos ou um pouco mais. E repetição das tarefas em domicílio pelo paciente. É importante essa repetição dos movimentos, que é isso que vai favorecer a aprendizagem motora e a organização funcional. Quais são os critérios para um paciente de AVC ser elegível para a TCI? O paciente ele deve ter, no mínimo, 20 graus de extensão ativa de punho e 10 graus de extensão ativa de cada dedo daquele membro parético. Por quê? Porque se for menos que isso, é porque o membro dele está muito fraco, está plégico. Então, se eu vou imobilizar o membro superior sadio e vou deixar o parético para ser treinado, mas se o parético não fizer movimento, não estou tirando totalmente a possibilidade de funcionalidade do paciente, né? Então, de maneira geral, com casos de AVC, se tem os seguintes benefícios colocados em estudo: redução da espasticidade, diminuição do padrão flexor do membro superior parético. No momento em que você diminui a espasticidade e melhora a força naquele membro, você diminui o padrão flexor, né? Melhora e aprimoramento dos movimentos, o aumento do uso do membro superior parético fora do ambiente ambulatorial. Isso é importantíssimo, gente, porque quantas vezes a gente não treina o paciente lá no ambulatório, lá na clínica, o que seja, e aí quando ele vai para casa, o padrão de marcha dele está errado, o padrão de movimento dele está, porque ele não consegue aplicar aquilo fora do ambiente controlado, né? E a melhora das sensações de equilíbrio e proteção. Então é isso, gente, que eu tenho para falar para vocês na aula de hoje. Espero que eu tenha contribuído. Eu coloquei várias possibilidades de atuação fisioterapêutica. Com isso, obviamente, eu não consigo, pelo nosso tempo, detalhar em cada uma delas. Mas, quem sabe, em outras webs que venha, a gente venha a discuti-las separadamente para poder trazer um maior detalhamento para vocês. Espero ter contribuído. Meu contato está lá no primeiro slide. Quem quiser trocar uma ideia, tirar dúvida, fazer algumas sugestões de temas de web palestras, eu estou aberta a isso aí. Aqui as principais referências usadas nesta web de hoje. E muito obrigada.